fizemos a leitura do texto base, Mateus 25, 14 a 30. Esse é o texto que vai servir de base para a nossa mensagem. É uma parábola, uma história, que Jesus contou. Então nós vamos conhecer essa parábola melhor, vamos entendê-la melhor e o que ela quer nos dizer hoje. Qual a relevância dela para nós? Hoje, se os irmãos olharem nas suas Bíblias, os irmãos vão ver que Mateus 25, 14 a 30 é uma das 3 parábolas que compõem esse conjunto. Tem aqui um conjunto de 3 parábolas aqui. Vocês veem uma parábola, a parábola dos 2 servos em Mateus 24. Os irmãos veem aí na sua Bíblia, de 45 a 51. Tem essa parábola. É a primeira parábola desse conjuntinho. Os irmãos também têm a parábola das 10 virgens, que está aí nos versículos 1 a 13. É a segunda parábola desse grupo, desse conjunto de parábolas. E a parábola que lemos agora há pouco, de Mateus 25, 14 a 30. São 3 parábolas. Faz esse conjunto. E essas 3 parábolas ensinam como estar preparado para quando for encontrar com o Senhor. O objetivo dessas parábolas é esse. É ensinar, é mostrar como eu posso estar preparado para encontrar o Senhor quando Ele voltar. Então, se essa é uma preocupação sua como servo dele, como crente, então essas 3 parábolas ensinam como estar pronto. Eu quero que Ele volte e eu quero estar pronto quando Ele voltar. Ok. Então as 3 parábolas ensinam como. Uma vez encontrei uma pessoa. Dei carona para uma pessoa na palavra da vida há muito tempo atrás, quando ainda podia dar carona para as pessoas. Isso, há uns 25 anos atrás, pelo menos. E a pessoa era de uma igreja. E eu perguntei algumas coisas sobre essa igreja e eu disse: se Jesus voltar, como a pessoa pode se preparar para agradá-lo e ser salvo e estar salvo quando ele voltar? A pessoa disse: mulher não pode ter cortado o cabelo. Se ela cortou o cabelo, ela fica. Se ela cortou o cabelo, a mulher não vai para o céu. Essa pessoa achava que o único jeito da senhora se preparar para a vida do Senhor era deixar o cabelo crescer. E aí então o Senhor, ao voltar, iria salvar essa pessoa por causa disso. São invenções que aparecem por aí. As pessoas inventam isso, escravizam os homens com essas coisas que não têm o menor fundamento na Escritura. O que nos interessa é o que a palavra de Deus diz, e essas 3 parábolas mostram, para que estejamos preparados quando o Senhor voltar. De acordo com a primeira parábola, a parábola dos 2 servos, eu devo estar cuidando dos outros servos. Primeira parábola mostra isso, que o Senhor, quando voltar, quer nos encontrar cuidando dos outros servos. Então, se você não cuida dos seus irmãos, você não está preparado para quando ele voltar. Por quê? Ele diz que ele encarregou o servo de dar alimento aos outros servos. Bem-aventurado o servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Então, uma das formas de você se preparar para a vinda do Senhor e encontrá-lo, e receber dele uma palavra de apreciação, de elogio, de aprovação, é cuidar dos seus irmãos. Cuide dos seus irmãos. O Senhor, quando voltar, quer encontrar você fazendo isso, cuidando do povo dele. A segunda parábola, a parábola das virgens, nos aprendemos na semana passada, mostra que quando o Senhor voltar, Ele quer encontrar os seus servos com condições de glorificá-lo através do seu brilho. O Senhor quer nos encontrar com capacidade de glorificar através do nosso brilho, da nossa luz. Então Ele diz: olha, quando o Senhor voltar, nós temos que ter azeite nas nossas lâmpadas, para iluminar, para brilhar. E nós aprendemos isso na semana passada. O Senhor quer nos encontrar preparados, com vidas que brilham como lâmpadas que brilham. E este texto, esta parábola que nós lemos agora, essa parábola mostra que o Senhor, Ele quando voltar, Ele quer nos encontrar fazendo com que as coisas que Ele nos entregou estejam produzindo algo para Ele. O Senhor nos entregou muitas coisas. Quando Ele voltar, Ele quer nos encontrar fazendo essas coisas que Ele nos confiou produzir. Algo para a glória dEle, para a honra dEle. É isso que a parábola ensina. É uma parábola que trata de mordomia. O que fazemos com as coisas que Deus colocou em nossas mãos, que não são nossas, são dele. Nós pensamos que são nossas, mas não são, são dele. E o que estamos fazendo com essas coisas que Ele colocou sob os nossos cuidados? Nós estamos fazendo com que essas coisas que Ele confiou a nós produzam algo para Ele ou não. Se nós não estamos fazendo isso, se as coisas que Ele nos confiou estão sendo guardadas para nós mesmos, então o Senhor não se agradará de nós na sua vinda. Essa parábola, portanto, fala
sobre o que fazer com as coisas que Deus nos confiou até o dia da sua vinda. Nós temos que produzir durante a ausência do Senhor. Nós temos que produzir para o seu reino, e nós temos que produzir para o seu reino usando as coisas que ele deixou em nossas mãos. Como nós podemos produzir para o reino de Deus, para a glória de Deus, para o enaltecimento do seu nome, para o enriquecimento do seu reino? Como? Usando as coisas que ele colocou em nossas mãos. Se nós não fazemos isso, se nós guardamos essas coisas, mantemos essas coisas conosco e não as usamos para produzir a glória de Deus e o enriquecimento dele, então nós não estamos agindo como servos bons. É muito importante que quando nós olhemos para uma parábola nós façamos aquilo que Jesus queria que nós fizéssemos. Você tem que se achar na parábola. Quem é você na parábola? Lendo a parábola, você vai se encaixar em um personagem. Você tem que descobrir em qual personagem você se encaixa. A parábola fala de um senhor, fala de servos bons, fala de um servo mau. A parábola vai se desenvolvendo com esses personagens. E o que o Senhor queria que nós fizéssemos quando nós lêssemos essa parábola? Ou seus ouvintes iniciais quando ouviram essa parábola, o que ele queria que eles fizessem? Que eles se enxergassem na parábola. E é o que os irmãos devem fazer. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar aos irmãos as etapas da parábola. A parábola tem 4 etapas. Então eu vou apresentar as 4 etapas. É uma história. Eu vou contar a história de novo. Mas eu vou contar a história, explicando alguns detalhes que são da época e que os irmãos talvez não entendam. Então eu vou explicar esses detalhes, para que os irmãos entendam melhor. Mas enquanto eu estiver contando, expondo as 4 etapas da parábola, os irmãos devem estar se procurando. Na parábola, quem sou eu? Na parábola, vocês se encaixam, tenham certeza. Todos aqui se encaixam em algum personagem. Todos. Ninguém fica fora. Você vai se encaixar num personagem. Você vai dizer, eu sou, e saberá completar a frase. Então, procure você aqui. Onde está você aqui? Você está aqui? Eu estou aqui. Nós estamos aqui. Basta você se encontrar e saber onde está e quem é você nesse texto que acabamos de ler. As 4 etapas eu coloquei o nome para cada uma. São 4 pequenas etapas na parábola. Você vai acompanhar comigo. A primeira etapa se chama distribuição. É uma palavrinha só. É o nome da primeira etapa da parábola. A distribuição. Ela está nos versículos 14 e 15. São 2 versículos somente. Os versículos que falam sobre a distribuição. Veja o que diz o texto. Também é como um homem aqui falando sobre o reino do céu, se referindo à vinda do reino do céu. Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos, lhes entregou seus bens. Notem, é uma grande honra para os servos isso. Na antiguidade, muitos servos recebiam essa honra, a honra de se tornar um administrador dos bens do seu senhor. Quando nós pensamos em servos ou em escravos, por causa da história do Brasil, nós pensamos em pessoas extremamente judiadas, sofrendo ali, apanhando pessoas que não iam à escola, pessoas que não sabiam nada, só sabiam trabalhar na terra por causa das suas condições, sendo judiadas o tempo todo, vivendo ali em condições miseráveis. Nós pensamos nisso por causa da nossa história da escravidão. Mas os escravos naqueles dias não eram assim. Claro que existiam escravos nessas condições, mas muitos escravos na antiguidade eram homens extremamente cultos e capazes, e muitos deles trabalhavam como administradores de toda a fortuna do seu senhor. Um exemplo disso que nós encontramos na Bíblia é a história de José. José foi escravo de Potifar e ele administrava toda a riqueza, toda a fortuna e todos os bens do seu senhor. Assim era aquele homem e ele era um escravo naquela casa. Aqui o que esse senhor faz é isso. Ele chama 3 dos seus servos e lhes honra. É uma honra para eles. Ele diz: eu vou me ausentar do país e eu vou confiar a vocês alguns bens que eu tenho, parte da minha fortuna, eu vou confiar a vocês, para que vocês administrem isso para mim. É um voto de confiança. É um modo de tratar muito honroso e é isso que esse homem faz. E vejam, a um deu 5 talentos. Note bem, quando nós lemos essa parábola, nós aqui no Brasil, quando lemos essa parábola, nós já pensamos que talento é cantar, tocar violão, tocar piano. Deus não me deu nenhum talento. Então eu não tô nessa parábola aqui porque eu não tenho talento nenhum. Porque Deus nunca me deu. Eu conheço a pessoa que tem 3
talentos. Mas enterrou os 3 porque ele não toca, não canta. Ele sabe, mas não faz. Nós desvirtuamos a parábola por causa do nome talento. Porque para nós, talento é o quê? É uma habilidade especial, artística que a pessoa tem, ou uma habilidade especial de fazer alguma coisa, de falar em público, de jogar futebol. Falam tanto no Brasil que temos vários talentos. Jogam futebol, enfim, associamos a palavra com isso. Irmãos, talento aqui não é isso. Talento aqui é dinheiro. Um talento é muito dinheiro. Muito. Um talento equivale a 6.000 denários. Mas daí eu não sei o que é um denário. Um denário é o que era pago para um dia de trabalho. O trabalhador, o jornaleiro. Jornaleiro na Bíblia não é quem vende jornal. Bom, desaparece. Lá na palavra do filho pródigo, né? Ah, trata-me como um dos seus jornaleiros. Nossa, esse homem devia ter muitas bancas de jornal, né? Vendia jornais, não. O jornaleiro, na Bíblia, é a pessoa que trabalha uma jornada. Isso é o jornaleiro. Trabalha uma jornada. Por uma jornada de trabalho, por um dia de trabalho, a pessoa ganhava um denário. Esse era o pagamento para um dia de trabalho. Um talento de prata, que é o caso aqui, não é talento de ouro, é um talento de prata. Um talento de prata equivalia a 6.000 denários. 6.000 dias de trabalho. É muito. Isso, um talento. Ele chamou um servo e deu 5 talentos. São 30.000 dias de trabalho. Esse homem, com esse dinheiro, com o equivalente a 30.000 dias de trabalho, ele poderia contratar. Por um ano, se levar em conta 300 dias, um ano de 300 dias. Tirando os sábados, as festas. 300 dias arredondando. Ele poderia contratar 100 empregados para trabalhar um ano. Durante um ano, teria dinheiro 30.000 dias. Se fosse um empregado só, imaginem só, um empregado só, esse empregado trabalharia 100 anos para ganhar 30.000 talentos. 100 anos. É mais do que o Isaac ganha. É bastante. 100 anos. Para ganhar 5 talentos. Esse servo recebeu uma grande quantia, muito grande, uma fortuna. 30.000 denários, 5 talentos. É muito dinheiro. E o texto prossegue dizendo: a outro deu 2 talentos. 12.000 denários. Muito dinheiro. 12.000 dias de trabalho. Poderia contratar 40 empregados por um ano. E ao terceiro vocês pensam: ah, coitadinha, sei que ganhou pouco. Pouco? Ele recebeu outro. Ele deu um talento. Muito dinheiro. 6.000 denários. É bastante dinheiro. Ele poderia contratar 20 empregados durante um ano. Poderia fazer esse dinheiro render muito, era bastante. Mas vejam, ele faz isso, é dele. O dinheiro ele coloca nas mãos dos empregados para que os empregados façam ali o uso desse dinheiro, aplicando esse dinheiro, trabalhando com esse dinheiro, e ele sai em viagem. O dono é ele. Ele distribui como quer os seus bens a quem ele quer, do modo como ele quer. Ele é o Senhor e o dono de tudo. Esses talentos representam o que na parábola? Tudo que Deus colocou nas suas mãos. Tudo. Não só suas habilidades, mas tudo. Sua casa, seu salário, seu carro. Tudo que Deus colocou nas suas mãos são esses talentos aqui. Para alguns ele deu bastante. Para outros ele deu menos, mas é dele e ele faz a distribuição disso como ele bem entende. A história então continua. E chegamos então na segunda etapa da história. A segunda etapa da história se chama administração. Como se chama a primeira? Distribuição. Acabou a distribuição. Nos versículos 14 e 15. Agora vem a administração, é a segunda etapa. A segunda etapa está nos versículos 16 a 18. Vamos ver a administração como foi. O que havia recebido 5 talentos. 30.000 denários foi negociá-los quando? Imediatamente. Como assim foi negociá-los? Esse homem ele pensou, eu tenho que aplicar esse dinheiro, eu tenho que fazer só que render, eu tenho que encontrar maneiras de fazer com que esses 5 talentos se multipliquem. Eu não sei quando. O meu senhor vai voltar, mas isso que ele me deu não é meu. E eu tenho que usá-lo para usar esses talentos para fazer com que ele se enriqueça ainda mais. E ele então, o texto diz que ele imediatamente foi negociá-los. Nós não sabemos o que ele fez. Nós sabemos que certamente ele correu riscos, era muito dinheiro, muito dinheiro. Ele deve ter corrido riscos, pessoas perigosas, quando alguém vai aplicar dinheiro, investir dinheiro, isso é perigoso. Imagine se você recebesse 100 anos de salário. O que você faria? Ah, jogava tudo na poupança. Não, há outras aplicações que rendem mais.
Você teria que estudar um pouco. Ou talvez estudar muito. É muito dinheiro. Qual é a melhor forma de você aplicar esse dinheiro? Isso tira o nosso sossego. Eu tenho um amigo que é rico. E eu perguntei para ele se ele aplicava em ações. Ele disse, olha, dá trabalho. Aplicar em ações. Por quê? Fala porque existe a Bolsa de Tóquio. E é um problema. Porque a Bolsa de Tóquio funciona enquanto eu tô dormindo. Então se eu quiser fazer boas aplicações, levando em conta inclusive a Bolsa de Tóquio, eu não posso dormir. Quando a Bolsa de Tóquio está funcionando, eu tenho que estar acordado. E quando a Bolsa de Nova York está funcionando, eu tenho que estar acordado também. Então é muito difícil, é trabalhoso. Eu coloco o relógio para despertar de madrugada para eu poder entrar na internet e fazer as minhas pesquisas e estudar e ver como está se comportando o mercado, para poder fazer os meus investimentos corretamente. Dá muito trabalho. Investir. Imagina essa fortuna toda. É trabalhoso. Você fica preocupado, você não dorme direito. Você tem que ler bastante e estudar bastante, conversar com as pessoas, fazer cursos talvez de como melhor aplicar o seu dinheiro. Será que é o momento de aplicar no mercado imobiliário? Será que é o momento de contratar empregados e aplicar em agricultura, em gado? O que eu vou fazer? Eu vou investir em ações? O que é melhor fazer agora com dinheiro? Eu não sei. Talvez esse servo tenha perdido algum dinheiro em alguma aplicação mal feita. Talvez tenha tido que correr atrás de alguns prejuízos para recuperar o que tenha perdido. Mas é trabalhoso isso. É trabalhoso. Mexer com grandes fortunas, administrá-las, aplicá-las dá muito trabalho. Fiquei com dó do meu amigo. Eu queria ser rico, agora não quero mais. O que? Você acorda 2 da manhã para entrar na internet no site da Bolsa de Tóquio? Ah, meu amigo, sinto muito. Vou morrer pobre mesmo. Você, fique lá com sua fortuna de madrugada investindo ali porque eu vou dormir muito bem de noite. Não quer nem saber da Bolsa de Tóquio. Nós sabemos que dá dor de cabeça. Algumas pessoas, alguns irmãos aqui tentaram, inclusive, fazer aplicações, estudar o mercado, perderam recursos, tiveram dores de cabeça, sofreram com isso, porque é trabalhoso mexer nesse campo de negócios, de investimentos, de administrar uma fortuna desse tamanho. Não é fácil. É difícil. Os empresários não dormem. Dormem mal, sofrem. Envelhecem. Desenvolvem úlceras nervosas. Ficam pressionados debaixo de tantas coisas. E esse servo fez isso. Esse servo pegou essa grande fortuna e ele trabalhou com ela muito. Passou noites em claro. Investiu, estudou, trabalhou. E fez render o dobro. Olha que lindo isso. Fez render o dobro. E aí o texto prossegue. Da mesma forma, é bonito começar uma história assim, da mesma forma. Quando o antecedente é tão positivo, você vê uma história começando assim, da mesma forma. Você fala, ah, esse também se deu bem. E o texto diz isso mesmo. O que havia recebido 2 ganhou. Mais 2. Dobrou. Bonita a história dele. Também. Sofreu, não dormiu à noite, entrou na internet de madrugada, consultou a Bolsa de Tóquio, fez uma análise do mercado imobiliário, fez uma análise da Bolsa em São Paulo, em outros países, em todos os lugares e fez aplicações corretas. Talvez tenha tido prejuízo, tenha sofrido preocupações, mas conseguiu sucesso e rendeu mais 2, dobrou a fortuna do seu senhor. Mas vejam, quando uma história começa com mas é feio, não é? Quando uma história começa com mas tem algo errado que vem por aí. Pensa na história da nossa igreja. Pense na nossa história aqui. Há tantas áreas da vida. Vamos escolher essa que é comum a todos nós. Há irmãos na igreja que trabalham, que se dedicam, que se empenham, que gastam sua vida aqui. Mas qual parte da história você está? Antes do mas ou depois do mas? Há membros aqui da igreja que dão suas vidas. Há pessoas que não aparecem na igreja, mas não aparecem no cenário aí como grandes trabalhadores. Mas estão sempre envolvidas trabalhando, realizando tarefas, pequenas ou grandes, fazem as coisas acontecer. Se dedicam, amam a igreja de Deus, amam o serviço do Mestre. Se envolvem nesse serviço, dão o seu coração nesse serviço. Mas, como começa a sua história? Nessa historinha que eu comecei a contar. Essa historinha que eu comecei a contar agora. Como começa a sua história? É com um mas? Se há sua história, nisso que eu falei agora começa com um mas. Vem algo ruim agora.
Algo muito ruim. É como esse servo. A história dele também começa com um mas. Veja, mas o que havia recebido. Foi. Cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Veja esse homem. Ele era desonesto? É um ladrão? Não, não é um ladrão. Ele gastou dinheiro com coisas erradas? Não, nada disso. Pessoa boa. Não gastou dinheiro com coisas erradas. Não fez nada de errado. Com o dinheiro do seu senhor, ele fez o que era comum fazer. Na época, muitas pessoas faziam isso. Ele cavou um buraco e enterrou o dinheiro. Nós temos a parábola do tesouro escondido, que fala de um homem que achou um tesouro num campo, quando estava cavocando e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo por causa do tesouro que tinha lá. Parece que na época era comum esconder dinheiro debaixo da terra. Lugar seguro, ninguém vê. Foi o que ele fez. Ele cavou um buraco e guardou ali o dinheiro do seu senhor. Um talento. Ele tinha um talento. Pesa 25 quilos. São 25 quilos de prata. Ele cavou um buraco, um buracão. Cavou um buracão e enterrou. Eu sei quanto pesa, eu sei por quê. Essa semana a minha esposa quis ser jardineira. E ela comprou 5 sacos de 25 quilos de terra. Adivinha quem carregou os sacos? Fui eu. Então eu sei quanto pesa 25 quilos. A diferença é que eu tive que carregar 5 sacos. Esse aqui carregou um só. Ele pegou a prata. 25 quilos de prata. Cavou com um buraco, cavou um buraco e enterrou. Foi o único trabalho que ele teve. Só isso. Nada mais. Sabe o que ele queria? Sossego. Sossego. O quê? Eu acordar de madrugada para ver como está a Bolsa de Tóquio. Eu fazer cursos de investimento? Eu fazer análise de mercado? Eu passar a noite preocupado, sem saber qual é o melhor investimento? Eu vou perder meu tempo fazendo? Jamais. Eu quero sossego. Esse negócio de investimento é um negócio arriscado. Pode dar tudo errado. Eu vou ter dores de cabeça. Eu posso ser passado para trás. Eu posso ter prejuízos. Eu não quero saber disso. Quer saber? Eu vou guardar bonitinho aqui. Quando o Senhor voltar, entrego para Ele e vivo a minha vida sossegado, sem problema nenhum. Talvez já dê para alguns se verem na parábola. Talvez agora seja possível você olhar para a parábola e se enxergar nela. Talvez algumas pessoas possam se enxergar agora aqui, porque nós vemos esse discurso na boca de muitos crentes. Eu não quero dor de cabeça. Eu quero ir lá adorar o meu Senhor. Bonitinho na igreja. Acabou o culto. Passem bem até a semana que vem se não tiver jogo do Brasil. Até a semana que vem, até logo. Não quero dores de cabeça. Não quero. Quero sossego. Sou um servo, mas eu não quero correr riscos, não quero ter trabalho. Eu quero ser um servo. Mas eu quero deixar as coisas que o Senhor me deu, me confiou, bem quietinhas no seu lugar. Bonitinhas. Obrigado, Senhor. Agradeço muito por tudo isso, mas eu não quero. É arriscado. É arriscado se envolver no trabalho. É arriscado se envolver com esses investimentos. Isso tira nossa tranquilidade. Isso gera compromissos. Isso gera chateações. Isso gera incômodos. Eu não quero isso. Eu quero dormir tranquilo. Eu quero ficar sossegado. Não estou fazendo nada desonesto. Nada. E é isso que eu quero. Manter o meu padrão normal de vida honesto, certinho, mas não quero me envolver com coisas que possam tirar a minha tranquilidade. Há alguém aqui que se vê na parábola? Há muitas pessoas assim. E o Senhor Jesus Cristo quer que façamos isso, que nos vejamos na parábola. Nós temos que olhar e pensar: quem sou eu na parábola? Eu sou o homem que foi viajar? Não, não sou. Esse eu sei quem é. Eu sou o homem que recebeu 5 talentos? Olha, realmente acho que eu sou esse aí. Só que recebi os 5 talentos, mas eu sou uma mistura. Eu sou a mistura do que recebeu 5 com o que recebeu 1. Eu recebi bastante, mas não uso nada do que Deus me deu para o seu trabalho. Eu também penso: não quero dores de cabeça, não. Quero compromissos, não quero incômodos, não quero desconfortos. Nós podemos, muitos de nós, podemos, nos ver na parábola. E o texto então prossegue. Talvez você já esteja se vendo na parábola e o que pode acontecer, não sei, eu vou arriscar. Pode acontecer de você se ver na parábola e falar assim: olha, realmente, eu tenho agido como o servo que recebeu 1. Eu tenho tudo que o Senhor tem me dado e eu procuro ficar quietinho no meu canto porque não quero dores de cabeça no trabalho dele. Mas você tinha que me ver no passado.
Eu já fui esse cara dos 5. Ah, eu já fiz tanto. Você não tem noção de quantas coisas eu já fiz. Eu já fui o homem dos 5 talentos, que já fez a coisa multiplicar. Hoje eu tô meio cansadão, não quero mais nada. Hoje eu sou do 1, e ninguém pode me acusar tanto. Assim porque eu já fiz tanto. Já investi tanto. Eu fui do 5 no passado. Se eu sou do 1 agora, tem que fazer uma média aí, né? Ninguém pode me criticar agora. Geralmente os que são mais velhos na igreja pensam assim. Os que são mais antigos na igreja pensam assim. Eu, às vezes, penso assim. Estou cansado, queria aposentar. Tem aposentadoria para pastor? Tem. Devia ter, né? Queria aposentar. Pegar as coisas que eu tenho, os recursos que eu tenho, o tempo que eu tenho, a saúde que eu tenho, ainda um pouco, o tempo que eu tenho, tudo que eu tenho. Chega de dor de cabeça. Chega de sofrer aí atrás. De investimentos. Investindo as coisas que Deus me deu no reino. Vamos parar com isso. Quero aposentar. Nós somos tentados a isso. Nós que já fizemos bastante coisas para o reino, somos tentados a deixar de ser o servo dos 5 talentos e nos tornarmos o servo do 1 talento. Mas vou dizer para vocês uma coisa que me chocou bastante quando eu estava nos Estados Unidos, há 2 anos atrás. Eu fui a uma igreja e, naquela igreja que eu frequentava lá, perto da minha casa, a casa onde nós morávamos, o pastor pregou sobre a vida de saúde. E ele disse uma frase que me deixou aterrorizado, porque a frase era terrível e a frase era verdadeira. Ele contando a história de Saul. Ele falou como foi que Saul morreu. Vocês se lembram da história? Saul consultou uma médium e dias depois ele foi morto. E ele disse, irmãos, esse Saul, um dia, ele esteve entre os profetas do Senhor, tomado pelo Espírito Santo e profetizando com eles. E o fim dele foi com uma macumbeira. E ele disse o seguinte, não importa como você começa o seu trabalho, o que importa é como você termina. Meu Deus, é verdade. Não importa como você começa, importa como você termina. Aquele homem começou entre os profetas, terminou com uma macumbeira. E é isso que importa. Nós vemos Demas no Novo Testamento, Salomão no Antigo Testamento. Vemos essas pessoas que começaram bem, mas terminaram mal. Se você foi o servo dos 5 talentos no passado e agora você é o servo do 1 talento, é isso que conta. O que conta é o modo como você se vê na parábola agora. Não importa o que aconteceu no passado. Na palavra de Deus, nós vemos isso que a palavra de Deus mostra os arranhões que ficam no caráter da pessoa, na vida da pessoa, na história da pessoa que termina mal. Você tem que começar bem e terminar bem. E se você começar mal, tem que terminar bem, como Manassés. O rei Manassés começou mal, mas terminou bem e foi lembrado por isso, porque terminou bem. Não adianta você ficar dizendo, no passado, lá atrás, eu fiz tantas coisas, eu trabalhei tanto, meus talentos produziram tanto, agora não. O que importa é agora. O que importa é o modo como você termina, não o modo como você começa. O que acontece então depois? Esse servo escondeu ali esse dinheiro todo e enterrou. E agora vem a terceira etapa da história. A terceira etapa da história está nos versículos 19 a 23. Se chama compensação. Compensação. Como se chama a primeira? Distribuição. Como se chama a segunda parte? Administração. Agora chega a terceira parte. É a compensação. Agora chegou o momento decisivo da história. O que vai acontecer? Vamos ver, no versículo 19. Depois de muito tempo, não havia desculpas para não ter trabalhado. Muito tempo se passou. Eles poderiam ter feito muito com o dinheiro. O Senhor demorou. Podem ter reclamado por ele ter demorado, mas a sua demora foi boa. Deu tempo de fazer bastante. Deu tempo de aplicar bastante. Deu tempo de fazer render o dinheiro. Foi boa a demora dele. E o texto prossegue. Depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, aqui, já vai dando medo. A parábola já vai dando medo. E é para dar medo. A parábola chega agora no seu auge. Jesus, ele contava essas parábolas, o povo ficava sem respirar ouvindo. Chegou o Senhor. Chegou a hora. É a hora decisiva. Esse então dá até medo. Então, ai, eu me lembro da minha nona. Minha nona, como nós somos de origem italiana, nós chamamos de nona, a nona e o nono. A minha nona Helena foi por
Causa dela que minha filha chama Helena vai fazer aniversário. Agora dia 11. Minha filha mais bonita. Ela se chama Helena em homenagem à minha nona. A minha nona contava histórias. A minha nona era uma contadora de histórias. Então eu ia na casa dela quando era pequeno e sentava ali. E ela contava as histórias pra mim. E eu ficava sentado ali na frente dela, eu não piscava. E ela contava histórias do interior de Minas. O Thomas e a Carol conhecem todas as histórias, eu acho. E ela contava a história do lobisomem. Ela contava a história da mula sem cabeça. Ela contava a história do corpo seco. Esse vocês não conhecem. O corpo seco, só eu. Esse eu conto para as minhas. Contava para elas quando elas eram pequenas para elas dormirem. Logo, ela só dorme, porque o corpo seco não tem igual. Era de matar. Dava muito medo do corpo seco. Quando eu estava muito corajosa, eu dizia à nona, conta de novo a história do corpo seco. Ela dizia, você quer ouvir mesmo? Quero. Eu me segurava na cadeira. E ela contava. Irmãos, como ela contava bem as histórias. E ela ia dizendo, naquele sotaque mineiro dela, lá de Grão-Mogol. Não era de Grão-Mogol, era de Munhoz. Munhoz. Grande metrópole de Munhoz. Ela contava a história. E ela ia dizendo, quando chegou meia-noite, eu ai. Eu já sabia o que ia acontecer, mas eu tinha medo. Ali tremendo e ela ia contando. E eu não me mexia na cadeira ali ela contando aquela história. Os contadores de história têm essa habilidade de mexer com a gente. Eles podem contar a mesma história 10 vezes, nós ficamos sofrendo ali enquanto escutamos, porque eles têm essa habilidade. A minha nona era uma artista. Ela contava histórias como eu nunca conheci alguém que contava histórias como ela. E eu ali, vidrado nela, e ela contava e chegava no ápice da história, eu estava ali tremendo. E eu saía quando acabava a história, havia um silêncio assim na cozinha. E eu quieto. E ela falava até hoje quem passa naquela estrada escuta o choro do corpo seco, cuidado quando passar, meu Deus, me livra dessa estrada. O Senhor Jesus era esse contador de histórias. Ele era esse homem hábil. Ele tinha uma habilidade sem igual, superava a minha nona na sua habilidade de contar histórias. E ele então, nesses momentos, ele fazia a multidão ficar sem respirar. Nós lemos o texto de maneira tão seca, tão mecânica, nós perdemos essa dimensão. Mas naqueles dias, nós já conhecemos a história, ela já envelheceu para nós. Mas naqueles dias quando o Senhor Jesus contava aquela história, ele fazia as pessoas perderem o fôlego. Ele dizia então, chegando, que havia recebido 5 talentos. E as pessoas então ficavam olhando para o Senhor sem piscar. O que vai acontecer? É o momento máximo agora, é o zênito agora da história. E a história prossegue. Ele apresentou-lhes mais 5 talentos, a palavra que o Senhor usa aqui, ele lhes apresentou, é uma palavra formal. Não é só, tá aqui não. Aquele servo, ele fez como que uma espécie de cerimônia, uma oferta. Ele se apresentou àquele Senhor e mostrou a ele, eis aqui o Senhor me deu 5 talentos. Eis aqui outros 5. O Senhor tinha 5, agora o Senhor tem 10. E existe na construção dessa frase, existe uma tônica de satisfação, de alegria. Eu estou feliz, porque eu usei aquilo que o Senhor me confiou. E aquilo que o Senhor me confiou promoveu o seu engrandecimento, a sua riqueza, a sua glória, o seu poder. E eu estou contente com isso. Eis aqui mais 5 talentos. E o Senhor então responde. É lindo ver agora. E agora nós temos conceitos surgindo. Aqui, nós temos agora a construção de definições aqui que podem ser elaboradas por nós através disso. Veja o que acontece. O seu Senhor lhe disse. Muito bem. Servo bom e fiel. O que é um servo bom e fiel? Nós aprendemos na parábola o que é um servo bom e fiel. Sabem o que é um servo bom e fiel? É o servo que faz com que aquilo que o Senhor lhe confiou produza. Esse é o servo bom e fiel. É o servo que pega tudo aquilo que o Senhor lhe deu e ele pensa: como eu posso promover a glória do meu Deus com as coisas que ele colocou nas minhas mãos? Senhor, eu tenho esse carro. Como eu posso usar esse carro para a sua glória? Senhor, eu tenho este paletó, eu tenho este sapato, eu tenho esta calça. Como eu posso usar essas roupas que o Senhor me deu para o seu louvor, para a sua glória, para a sua honra? Senhor, eu tenho esse salário que acabei de receber. Como eu posso usar esse salário
de maneira que o Senhor seja glorificado, honrado, enaltecido, e o seu reino se expanda. Como posso fazer isso? Não estou dizendo aqui, irmãos, para vender tudo para a igreja, não estou falando a venda e tudo a pareio. É isso que eu estou dizendo. Mas como eu posso usar as coisas que ele me confiou para a sua glória? Senhor, eu recebi um diploma. Eu sou formado numa universidade, eu sou formado neste curso, eu sou formado nesta outra coisa. Como eu posso usar esse diploma, essa formação que eu tenho para a sua glória, a sua honra, seu louvor? Como eu posso usar as coisas que o Senhor me confiou para que seu reino se expanda e o Senhor seja mais glorificado e enaltecido neste mundo? Essa é a questão. E o texto diz que o servo bom e fiel é o servo que faz isso. Ele faz com que aquilo que Deus lhe deu produza para ele. Senhor, o Senhor me deu uma família. Como eu posso fazer com que a minha família engrandeça o seu reino? O Senhor me deu tempo. O Senhor me deu tempo, tempo livre. Como eu posso fazer para que o tempo que o Senhor me deu glorifique e enalteça o seu nome? Esse é o servo bom e fiel. E ele diz, foste fiel sobre o pouco. Pouco? 5 talentos? 100 anos de trabalho? Pouco? Esse homem é muito rico. Foste fiel no pouco? 100 anos. 5 talentos? 30.000 denários? O Senhor chama isso de pouco? Sim, é pouco. Foste fiel no pouco. Agora você vai saber o que é muito. Agora você vai saber o que é muito. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra. Eu cheguei. Haverá um grande banquete. Eu cheguei. Haverá uma grande festa. Eu cheguei. Haverá uma grande celebração. Entra. Entra para a minha festa, para o meu banquete. E lembre-se, eu agora vou te colocar sobre muito. Você conhecerá agora o que é muito. Você conheceu pouco. Você pensou que 30.000 denários era muito. Doce ilusão. Tolinho. Você não sabe. Você não sabe o que é muito. Você saberá o que é muito agora. Eu vou te colocar sobre o muito. Mas antes disso temos uma festa. Entre para o meu banquete. Entre para a minha festa. Vamos celebrar. Você foi fiel. E eu quero celebrar com você. Meus irmãos, o Senhor nos colocará sobre o muito quando ele voltar. Mas ele colocará sobre o muito aqueles que foram fiéis no pouco. A Bíblia fala acerca disso. Eu quero apontar isso para vocês. Vejam o que diz 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, 2 e 3. Você não vai acreditar. Vai dizer, não. Eu não. Vai dizer, eu não tenho condições disso. Vejam o que diz aqui. 1 Coríntios 6, 2 e 3. Vejam o que o Senhor tem preparado. Vejam sobre o que o Senhor quer colocar você. Veja, você que é cristão, você que é servo dele, você que usa os seus talentos para a sua glória. Veja o que ele tem a dizer aqui. 1 Coríntios 6, 2 e 3 fala assim. Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? O quê? Eu? Sim, mas eu não fiz direito. Eu não sei fazer isso. Eu mal tenho primário incompleto. Como é que eu posso fazer isso? A Bíblia diz que os santos vão julgar o mundo. Serão juízes, magistrados. Ele colocará os santos nessa posição. E o texto prossegue dizendo no versículo 3, não sabeis que iremos julgar os anjos? Nós vamos julgar os anjos. O Senhor nos colocará nessa posição. Isso é o muito. E ele prossegue. Veja no texto de Apocalipse, no Apocalipse. Capítulo 5, ele diz o seguinte acerca dos santos, dos crentes. Vejam o que está reservado para os crentes. Apocalipse 5, versículo 9. Texto fala o seguinte, Apocalipse 5, 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens, de toda tribo, língua, povo e nação. Vejam versículo 10. O que acontecerá com estes que ele comprou? E os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Você sabia que isso vai acontecer com você? Você vai ser um rei sobre o mundo. É isso que o Senhor diz aqui. Reinarão sobre a terra. O capítulo 20 de Apocalipse diz a mesma coisa. Em Apocalipse 20, versículo 4. O texto diz: então vi tronos, Apocalipse 24, então vi tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adotaram a besta,
nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros, mortos, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. O Senhor nos transformará em reis. Vejam o capítulo 22 quando tudo acabar no novo céu e na nova terra. Veja o que diz no versículo 5, 22, 5. O texto diz: não haverá mais noite. É a nova criação. Não haverá mais noite. E não precisarão de luz de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor, Deus, os iluminará. E eles reinarão pelos séculos dos séculos. Isso é o muito. Aqui é o muito. Foste fiel no pouco. Eu vou te colocar sobre o muito. Você reinará para sempre sobre todo o universo. Esse é o muito do nosso Deus. Essa é a resposta que ele tem ao servo bom e fiel. Esse servo entra para o seu banquete e é colocado sobre o muito. Mas a parábola termina. O texto fala caminhando para o final, o que aconteceu com o outro servo. Nós temos aqui a quarta parte. É a quarta etapa. Essa quarta etapa se chama punição. Como se chamam as partes? A primeira é distribuição, a segunda é administração, a terceira compensação e a quarta é a punição. A parábola termina mal. A parábola termina num tom triste, talvez para nos alertar, talvez para que saíamos daqui com ela na cabeça com preocupação, pensando em nós mesmos. O texto diz, chegando também, o que havia recebido a desculpa. Esse aqui é o restante da outra parte, até o versículo 23 que acontece a mesma coisa. Versículo 24, por fim, na verdade, a palavra que aparece aqui é mas. Lembram do mas? Aparece aqui, de novo. Mas, de novo mas. Esse homem é o homem do mas. A história dele é cheia de mas. É cheia de poréns. Sempre é o contraste para o mal. Ele diz no versículo 24, por fim, chegando que havia recebido um talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste, e recolhes onde não plantaste. O que significa isso? Sábio. Que significa isso? Significa o seguinte: eu sei que o Senhor é um excelente investidor. O Senhor faz investimentos que ninguém acredita e o Senhor tem lucro. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: eu sei que o Senhor tira leite de pedra. O Senhor é o master. O Senhor é o melhor investidor que eu conheço. Além do Senhor ser um homem rígido na sua administração e no modo como o Senhor trata as suas coisas, o Senhor também é um homem que tem uma capacidade de investimento que ninguém nunca viu. O Senhor é capaz de colher onde ninguém colhe. O Senhor é capaz de obter coisas de fontes que ninguém é capaz de obter. O Senhor tem uma visão de investimento que é impressionante. O Senhor nunca perde. O Senhor sempre ganha. Não tem gente assim? A gente fala que são pessoas que têm tino para os negócios. A gente, olha, você vai comprar esse brejo? Vou comprar esse brejo. Ele compra o brejo por uma ninharia. E de repente, aquele brejo se transforma em algo preciosíssimo. Ele tem visão. Ele percebe. Ele tem capacidade de avaliar as coisas e fazer investimentos que ninguém é capaz de fazer. É isso que esse servo está dizendo. Olha, eu sei que o Senhor é um investidor de alto nível. E eu fiquei com medo de fazer besteira. Eu sei que o Senhor é um investidor que, quando o Senhor investe, o Senhor sempre ganha. Ele quis elogiar o Senhor. Quis ganhar o Senhor com suas palavras. Mas não é isso que conta. No reino dos céus, palavras não contam. O reino dos céus não é feito por palavras. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor. E o Senhor dirá: não conheço vocês. O reino dos céus não é feito de palavras. Os servos não são feitos de palavras. São feitos de ação. E ele diz: então o que ele fez? Eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste, recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo. Essa é a desculpa dele. Ele quer dizer que ele é zeloso, que ficou com medo de perder o dinheiro do seu senhor. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Não peguei nada para mim. Viu como eu sou bonzinho e honesto? Viu como eu sou zeloso? O quê? Não fez nada? Você não fez nada com quem eu te dei. Eu te dei um talento, coloquei nas suas mãos, para que você me trabalhasse com isso e produzisse com isso.
E você está dizendo para mim que você não fez nada? Há servos maus que pegam aquilo que eu dei e usam, desperdiçam tudo. Não é o seu caso, você não fez isso. Mas você é tão mau quanto eles. Na minha visão, você é tão mau quanto os servos que pegam e gastam tudo e jogam tudo fora. É a mesma coisa para mim. Servo mau. O Senhor lhe respondeu, servo mau. E ele sabe qual é o problema. Ele diz, servo mau e preguiçoso, negligente. É isso que você é. Você é preguiçoso. Essa é a verdade. Você não estava com medo de ter problemas. Não era esse seu problema principal. Você não estava com medo de fazer investimentos e dar errado. Não, era esse seu problema principal. Isso era só desculpa. Seu problema era preguiça. Você não queria trabalhar. Era esse seu problema. Você não queria dor de cabeça. Você queria sossego. Por isso você não trabalhava. Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semei e recolho, onde não plantei. Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros. Poderia aplicar em outras coisas. Somente isso. Nos dias de hoje, era como se o Senhor dissesse, ok, você não quis investir em imóveis? Você não quis investir em ações porque dá trabalho? Então pelo menos deve ter colocado meu dinheiro na poupança. Não dá trabalho nenhum. Colocasse o dinheiro na poupança quando eu chegasse até os juros. Mas nem isso você fez. Nem isso. Você enterrou. O que eu te dei não serviu para nada. Você não usou o que eu te dei para o meu serviço. E aí ele diz, tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos, pois a todo o que tem mais lhe será dado e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. A parábola termina com esse servo excluído da comunhão do Senhor. O que significa isso? Difícil pensarmos nisso. Está falando do inferno aqui? Se ele é um crente, se ele é um servo, isso não pode ser o inferno. Se ele é um crente, se ele é um servo, isso não pode ser a perdição eterna. Se ele é um crente, se ele é um servo, se ele é um de nós, então isso deve significar alguma outra coisa. João fala que nós podemos ser. Pode acontecer de nós sermos confundidos na sua vinda, sermos envergonhados na sua vinda, passarmos por um momento de bastante constrangimento diante do nosso Senhor quando ele voltar, que ele pode se posicionar diante de nós severamente com a postura severa e sermos confundidos e envergonhados quando ele voltar. Talvez essa hipótese seja a hipótese vislumbrada aqui nessa figura. Pode ser isso? Nós não queremos isso? Nós não queremos ser envergonhados quando o Senhor voltar? Nós queremos ouvir as palavras que ele disse aos outros servos, servo bom e fiel. Você usou tudo que eu dei para produzir para o meu reino. Queremos ouvir isso dele e não sermos envergonhados na sua vida. Mas pode acontecer também disso aqui ser sim o inferno. Pode ser. Sabe por quê? Porque pode acontecer de haver pessoas que orbitam entre o povo de Deus, que andam no meio do povo de Deus e que são pessoas boas e que são pessoas que estão na igreja e que são pessoas de bom caráter e que são pessoas que chamam o Senhor de Senhor e que são pessoas que aparentemente o servem mesmo, mas na verdade são pessoas que não se comprometeram com ele, não se comprometeram ao ponto de dizer, Senhor, eu sou teu, e tudo que eu tenho é teu. São crentes falsos. Eles caminham entre nós. Não são pessoas más. Não são pessoas ruins. Não são pessoas perversas que envergonham o nosso nome. Não, não. Mas são pessoas que aprenderam os costumes da nossa casa. São pessoas que acolheram a ética da nossa casa. São pessoas que acolheram o modo de viver da nossa cultura cristã. Mas não são servos de verdade. São pessoas que servem a si mesmas, que não querem compromisso com o Senhor. Nada disso. Estão aqui, falam como nós, andam como nós, parecem viver como nós, mas não são servos de verdade do Senhor. Como nós sabemos, eles não se preocupam em glorificá-lo com tudo que têm. Eu estou aqui, mas não conte comigo. Eu estou aqui, mas eu não sou um servo de verdade. A minha vida não é dele. O que eu tenho não é dele. O que ele me deu não é dele. O que eu tenho não é empregado para a glória dele. Não, é para mim. Eu quero tranquilidade e sossego. Só. Eu sou meu, eu não sou dele. E tudo que ele me deu é meu. Eu não uso para ele, é só para mim. Não são servos de verdade. E se for este o caso, se forem
Estas as pessoas que o Senhor tem em mente aqui, então essa pessoa de fato será lançada nas trevas exteriores da perdição eterna, onde haverá choro e ranger de dentes. A perdição sem fim, de pessoas boas, de pessoas que orbitaram, transitaram entre nós, mas nunca se comprometeram de fato com o Senhor para servi-lo, com o que são e o que têm. Quem é você na parábola? Você se encaixa num desses homens aqui. Quem é você? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto sobre a mordomia cristã. Obrigado pela sua riqueza, pela sua beleza, pelas suas lições. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida, porque se acaso nos enxergamos num desses personagens, que o Senhor nos mostre como devemos agir, para ajustarmos nossa vida àquilo que o Senhor quer e estejamos sempre preparados para a vinda do Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.